Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013-3500-6210. Caminhão desloca a passarela na rodovia Anchieta. Nós já estamos com imagens aqui na abertura do Hora Geral de hoje. Tudo isso aconteceu nesta manhã de quarta-feira, onde uma carreta deslocou uma passarela na rodovia Anchieta, no trecho da pista na altura de Cubatão. Ela não tinha autorização para circular no sistema Anchieta Imigrantes. O acidente aconteceu por volta das 6h45 e ninguém ficou ferido. Com a colisão, o trânsito ficou interrompido. Os dois sentidos da rodovia foram bloqueados para a perícia técnica da estrutura. A imagem fala por si só. Você fala, poxa vida, Douglas, olha só, será que abalou a estrutura? Bom, eles estão fazendo esse levantamento para checar, ver se teve algum risco ou não. Agora, o que me causa preocupação, amigos do Hora Geral, é justamente o fato dessa carreta não ter autorização. Por quê? Se você parar para pensar, amigos do Hora Geral, quando você vai para São Paulo, ali, logo quando termina a serra ou quando inicia, né, para quem vem da capital, sentido litoral, você não percebe que às vezes fica ali parado caminhões enormes? Ou seja, eles costumam descer durante a madrugada e com uma supervisão de veículos, né, que são batedores para verificar a altura e não deixar com que nenhum outro veículo atrapalhe para ultrapassar esses veículos pesados. Neste caso, é óbvio que eles estão investigando para saber o que aconteceu. Uma altura acima da permitida acabou abalroando, ou seja, atrapalhando, né, a estrutura dessa passarela. E não é por nada não, amigos. Esse reflexo, só para que você tenha uma ideia, acabou congestionando e muito, praticamente amanhã e o início da tarde, dos veículos que vêm em sentido ao Porto de Santos. Quando a gente fala que o Porto é o maior da América Latina, isso tudo cabe por causa da movimentação. E muitas destas cargas chegam como? Através da única rodovia que dá acesso ao Porto, que é a rodovia Anchieta Imigrantes. Olha, o Fábio está colocando na tela. Meu Deus do céu. E isso deixa a gente preocupado. Olha o outro lado esquerdo. Ô Douglas, o que é esse lado esquerdo? O lado esquerdo é quem está vindo para o Porto. Você viu a quantidade de carros, né? Tudo isso, olha só, um incidente acabou congestionando o trânsito pesado de caminhões. Sabe, amigos, o que me preocupa, eu quero só fazer um comentário aqui na abertura do Hora Geral. Alguma coisa precisa ser feita. Os acidentes envolvendo veículos pesados na Anchieta são recorrentes. Um incidente como esse acabou paralisando por horas, né, a movimentação de cargas ao Porto de Santos. Ah, Douglas, mas isso é de vez em quando. Opa, vez em quando não, vez em sempre, né? Enquanto o pior não acontecer, nada é feito. Ou vocês se esquecem, por exemplo, quando teve aquele incêndio na Lemoa da Ultracargo, que durou 9 dias, o segundo maior incêndio no mundo. Ou seja, se nós somos numa zona portuária, se o maior porto da América Latina está aqui na cidade de Santos, se nós temos o polo petroquímico, óbvio que essas áreas precisam ter segurança, precisam ter um alerta. Essa passarela tem que ter ali um luminoso com a altura para que o veículo, ao passar, saiba, porque o motorista sabe o tamanho da altura da carga dele para não causar esse tipo de acidente, né? Tudo isso requer responsabilidade. E olha, nós temos uma concessionária, amigos, que cuida do sistema Anchieta Imigrantes, que é a Ecovias, né? Então a Ecovias deve fiscalizar, deve sinalizar para que problemas como esses não ocorram. Olha, começando a 1000 por hora, este é o Hora Geral e como sempre não se esqueça que eu estou com você. O próximo assunto do Hora Geral, o Fábio já está colocando na tela e eu quero conversar com os meus amigos. Ô Douglas, quem são esses cachorros? Bom, quem é que não gosta de animal, né? Olha, aqui em Santos, lei permite cães nas praias de Santos. É isso mesmo, olha eles aí, ó. A medida será regulamentada nos próximos 45 dias, que são os períodos, né, onde serão definidos locais e horários autorizados. Não é em torno da orla, não.
Uma comissão será formada com integrantes da prefeitura, médicos veterinários e pessoas do movimento Vai Ter Cachorro na Praia, para que as regras sejam estabelecidas. Estudam-se 2 locais, que é o espaço onde José Menino ou na ponta da praia. A fiscalização ficará por conta da Guarda Municipal, visto que os animais deverão utilizar coleiras, né, estarem vacinados e ter as suas fezes recolhidas. Ô Douglas, será que eles vão obedecer? Bom, em primeiro lugar, os animais eles são irracionais, ou seja, quando eles têm vontade de fazer as suas necessidades, eles não falam assim para o dono, bom, bom, late, aí o dono fala, quer ir no banheiro, né? Não, não é bem assim que funciona. Eles, quando têm vontade, levanta a perna ou se não agacha para fazer o número 2, falando popularmente. E é aí que a responsabilidade tem que existir por parte dos donos desses animais de estimação que nós gostamos muito. Eu sei que a maioria gosta, eu também gosto, né? Óbvio, o culpado não é o cachorro porque ele tem necessidade. O culpado, sim, é o dono, que muitas vezes é porco e não tira aquilo que o cachorro fez, não leva ali uma sacolinha, né? E acaba descartando em um local próprio. Isso tem que acontecer também nesses locais que serão pré-determinados, né, pela Prefeitura de Santos para que você possa levar o seu cachorro também na praia. Essa é uma lei do vereador Adilson Júnior, foi sancionada pelo prefeito Rogério Santos, né? Tem esse período de adaptação. Eu espero que, antes de mais nada, né, que os animais irracionais não deem lição nos animais racionais que somos nós, né? Por isso, esse é um exemplo onde o que vai ser observado é não só a educação do animal, mas principalmente do proprietário em manter a praia limpa. E olha, menos, né? É uma forma da gente conviver com esses animais. Serão locais determinados, não é em toda a extensão da praia, só para lembrar. Deixa eu falar de um outro assunto aqui no Hora Geral. Vocês já aprenderam a conhecer o Dr. Gustavo Muniz, ele é da Livre Isenções. O que significa Livre Isenções? É um local onde você pode, através de uma documentação, e a Livre Isenções cuida de tudo, que você vai conseguir pessoa com deficiência, né, que damos o nome de PCD, você vai ter a isenção de PVA. E isso depende de um laudo médico, de documentações, tudo que a Livre Isenções faz. Mas tem um outro aspecto, e eu faço questão de convocar mais uma vez o Dr. Gustavo Muniz. Sabe o que é? Você sabia que se você, durante os últimos 5 anos, teve alguma doença grave, né, e você paga o imposto de renda, você tem direito, também através de comprovação de laudo médico, de ter a isenção do imposto de renda? Ô Douglas, e se isso ocorreu há 5 anos atrás? O governo vai restituir isso para você, né? Aí você fala, poxa, Douglas, isso é interessante, tem a ver com meu tio, tem a ver com meu pai, poxa, tem a ver com meu avô. Quem que pode nos orientar? Bom, a empresa séria chama-se Livre Isenções. E quem vai explicar um pouco melhor sobre isso é o Dr. Gustavo Muniz. Isenção do imposto de renda. Esse tema é bom, hein? Doutor, é com o senhor. Olá, Douglas. Muito obrigado, em primeiro lugar, por nos dar esse espaço para falar de um assunto realmente tão importante e que é tão desconhecido hoje em dia da população brasileira. Nós sabemos que existe uma lei federal que dá direito a pessoas aposentadas ou pensionistas que são portadores de algumas das doenças listadas na legislação a ficarem isentas do imposto de renda. Ou seja, pessoas aposentadas ou pensionistas que tenham algumas das patologias, elas podem deixar de ser pagadores do imposto de renda e muitas vezes podem até ter restituição dos valores que foram pagos. E eu acho que espaços como esse são importantes para a gente poder levar isso para a população, porque de fato é uma legislação que já é antiga, mas que muitas pessoas ainda desconhecem. Nós temos um ambulatório médico que atende de forma online e presencial. Na verdade, nós atendemos o litoral todo. Atendemos Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Peruíbe, enfim, todas as cidades da nossa região. O ambulatório médico hoje ele está à disposição da população, ele é presencial ou online. Enfim, qualquer pessoa dessa região pode entrar em contato com a Livre. Nós vamos deixar aqui o contato telefônico, nosso
e-mail, site, para que vocês possam marcar uma avaliação e tirar todas as suas dúvidas. Sempre em horário comercial, de segunda a sexta e sábado nos horários do período da manhã. Douglas, um forte abraço a você, um forte abraço ao seu público e agora eu vou retornar aqui para minha agenda porque a Livre não para, né? Nós temos uma grande demanda. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo Muniz, explicando aos nossos amigos do Hora Geral. Amigos, a gente coloca na tela o telefone, tudo que é apresentado aqui no Hora Geral é voltado para você, meu amigo telespectador internauta, né? A gente fala de tantas empresas sérias que desfilam aqui no Hora Geral. É o Grupo Mendes, é a Livre Isenções, é a RM Contabilidade e Auditoria. Por exemplo, são empresas que são sérias e respeitam, né, os seus clientes. Portanto, se você tem alguma dúvida, Douglas, será que esse caso pode até servir para o meu pai, para minha mãe? Enfim, ligue para a Livre Isenções, tem uma equipe pronta para orientá-lo. E o mais importante, uma empresa séria. Bom, agora sabe o que eu vou fazer? Vamos até os Estados Unidos. Conexão América. Olá, Henrique Durans. Olá, amigos do Brasil. Aqui Henrique Durans, direto dos Estados Unidos para o Conexão América. O Dia de Ação de Graças é daqui a pouco mais de uma semana, mas para algumas pessoas, as viagens de férias começarão nesta sexta-feira. Uma tempestade de grandes proporções pode atrapalhar os planos de viagem do centro-oeste ao nordeste dos Estados Unidos durante uma das épocas mais movimentadas do ano. Estamos falando sobre interrupções em grandes centros de companhias aéreas, como de Chicago e de Nova York, previstos para o início da próxima semana. Ainda é cedo para saber mais detalhes sobre os efeitos da baixa pressão que poderá estar chegando na costa leste dos Estados Unidos na próxima terça-feira. Mas chuva, neve e ventos fortes já estão previstos nessas áreas. O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos segue atento a essas informações, pois aviões, trens e automóveis poderão sofrer sérias interrupções. Já em Washington, inundações causam transtornos em todo o estado. O governo declarou estado de emergência nesta semana, nesta área, após dias de ventos fortes e chuvas que causaram inundações em diversas partes do estado, fechando um trecho da rodovia interestadual 5, desligando a energia naquele lugar e deslocando centenas de pessoas. Essa é uma rodovia importante que se estende indo ao longo da costa oeste do México, chegando até o Canadá. Mais de 500 pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido a enchentes nas áreas norte e nordeste do estado. Seguimos acompanhando mais informações e estaremos de volta a qualquer momento. Eu sou Henrique Durans, direto dos Estados Unidos, para o programa Hora Geral. É com você, Douglas Gonçalves. Essa foi a Conexão América, ou seja, o Henrique Durans que está lá nos Estados Unidos falando com os nossos amigos do Hora Geral que estão aqui no Brasil. E é claro, né, você que está acompanhando através da página do Facebook do Hora Geral ou no portal, no canal do YouTube do Santa Portal, você assiste em qualquer parte do mundo, tá certo? Não acabou não, hoje é dia de seguro geral e vamos falar de seguro bike. Douglas, eu já ouvi, seguro de bicicleta? Bom, quem vai explicar melhor sobre isso é o nosso corretor de seguros. Olá, Paulo Sérgio. Olá, meu querido irmão Douglas Gonçalves, prazer estar aqui. Olá, você que assiste o programa Hora Geral. Trago aqui mais uma novidade no quadro Seguro Geral. Qual é a novidade? Seguro de bike. Você tem uma bicicleta? Ela tem nota fiscal? Dependendo do valor, você consegue contratar um seguro muito interessante. É um seguro que cobre furto e roubo, danos à bike, acidentes pessoais. É um seguro muito bacana. E claro, se você tem dúvidas, você deve procurar o seu corretor de seguros. Ele vai te passar todas as condições e as regrinhas para a contratação desse seguro. E olha só, a mobilidade urbana ela vem mudando gradativamente. E as bicicletas estão aí e as pessoas estão utilizando muito, não é verdade? Então pense bem, se você tem uma bicicleta e ela tem um valor aí aproximadamente de acordo com as regras da seguradora, você pode fazer a contratação do seu seguro. Então, eu oriento que você procure o seu corretor de seguros para que ele possa te passar as informações, tá bem? É um seguro muito bacana, eu garanto. E eu sou o Paulo Sérgio, seu corretor de seguros para o Hora Geral. Até a próxima, se Deus quiser. Viu só?
Essa é uma outra modalidade de seguro. Se você parar para pensar, amigos, o seguro não é só o seguro residencial ou de veículos, né? Existem vários tipos de seguro. Por isso que nós temos aqui no Hora Geral o nosso corretor de seguro, que é o Paulo Sérgio. Tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Ou você manda através do WhatsApp em vídeo, em áudio ou escreva, que a produção do Hora Geral vai enviar ao nosso corretor de seguro. Não, acabou não. Ainda temos o segundo bloco. E no segundo bloco, logo no retorno, eu vou conversar. Já está tudo pronto a conexão, amigo? Já? Então tá bom. Estou falando com o pessoal que fica atrás das câmeras. Vamos conversar com o doutor Gustavo Passarelli. Ele é médico infectologista, né? Sabe por quê? Porque o doutor Gustavo Passarelli, ele vai dar um toque sobre algumas informações confusas com relação ao combate à Covid-19, né? Ou seja, quem tomou vacina, segunda dose há 6 meses atrás, a partir dos 8 anos vai ter que tomar a terceira dose. E com relação à Europa, por que a Europa, lá em Portugal precisamente, né? Um monte de gente já está, a maioria das pessoas são vacinadas e está aumentando os casos. Isso é preocupante para nós aqui no Brasil. Enfim, são temas importantes que o doutor Gustavo vai responder para os amigos e internautas do Hora Geral. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, estamos de volta com o segundo bloco do Hora Geral. Sabe com quem a gente vai conversar agora? Com o doutor Gustavo Pasquarelli. Ele é médico infectologista. Doutor Gustavo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Hora Geral, tudo bem? Tudo ótimo, agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar com você, Douglas. Bom, doutor Gustavo, nós estamos vivendo um momento de um conflito de informação, ou seja, vai ter lockdown, não vai ter lockdown, teremos que evitar aglomeração no final do ano, veja o que está acontecendo na Rússia, ou seja, muitos exemplos em vários países que nos deixa, nós brasileiros, um pouco atônitos, sem saber o que fazer. Vai ter a terceira dose da vacina? Ou seja, o que tem de realidade que poderia ser útil aos nossos amigos do Hora Geral, telespectadores internautas? Por favor, doutor. Bom, Douglas, realmente a gente vive uma situação bastante estranha em todos os sentidos, né? Com muita desinformação, com muitas informações erradas, com muitas medidas tomadas de maneira, ao meu ver, pelo menos, não baseada em ciência. E agora com essa história de passaporte sanitário, com essa história de que as pessoas não vacinadas seriam um grande problema para quem é vacinado, quer dizer, isso é uma loucura completa e com certeza nunca vista antes na história da medicina, pelo menos eu não lembro de nenhuma outra situação parecida com isso. Você pega países onde a vacinação está extremamente elevada, né, a taxa de vacinação muito elevada, como Portugal, por exemplo, que é um dos países do mundo onde mais se vacinou, sim, e sofrendo muito com a pandemia. Muito, inclusive, com o governo, né, tem o primeiro-ministro lá que é um socialista, colocando de novo algumas restrições e a obrigatoriedade do uso da máscara em áreas livres. Quer dizer, que a gente sabe que, pelo menos ao nosso ver, não é uma medida correta. Doutor Gustavo, a preocupação também que eu fiz questão de convocá-lo aqui no Hora Geral, mais uma vez agradecendo, é justamente que com esses exemplos a gente fica até contente e preocupado. Contente de uma notícia dessa semana que praticamente os Estados Unidos vacinou a mesma quantidade de pessoas como o Brasil.
E isso nos dá uma certa tranquilidade, porque a gente vê como a única forma de diminuir os casos da Covid é através da vacinação. Mas o governo brasileiro já fala numa terceira dose, né? Inclusive para aqueles que tomaram a segunda dose em maio e que a partir de 18 anos já podem tomar a terceira dose. Será que nós teremos um verão com um calendário de vacinação no Brasil? Existe uma grande possibilidade dessa vacinação ela se tornar assim como a questão da gripe, né, da influenza, né? Existe essa possibilidade de nós termos uma doença sazonal, né, e não simplesmente em formas de ondas, né? É bem possível que isso aconteça. É difícil fazer uma cravar, né, você afirmar categoricamente isso, mas é bem possível que isso aconteça. O que acontece é a gente vacinar as pessoas de uma maneira mais equilibrada, né? O que a gente vê, o próprio laboratório, por exemplo, você tem a vacinação da Janssen, que é dada com dose única, e o governo brasileiro exigindo dose de reforço, mesmo para quem recebeu. Tudo bem, isso foi baseado no estudo dos Estados Unidos, né? Eles fizeram um estudo onde numa primeira tem uma eficácia em torno de 70%, né, uma dose, com a dose única, e numa segunda dose isso se elevou para em torno de 94% de eficácia. Mas isso não justifica, né? O que a gente tem que deixar claro para as pessoas a vacinação é importante sim para quem não teve a doença, a vacinação obviamente impactou nos dados da Covid, mas ela não tem, a priori, nenhuma questão em relação à transmissão, né? Ela tem redução em relação à gravidade de doença, mas ela não significa que você é vacinado que você não pode pegar a doença. O que você faz, tem a tendência é pegar uma doença de uma maneira mais amena, mais leve, mas não que isso tem impacto em transmissão, e é por isso que a gente discute tanto a questão do passaporte sanitário. Doutor Gustavo, uma outra dúvida. Nós tivemos agora esse final de semana prolongado, um feriado do dia 15 de novembro, da Proclamação da República, e já tivemos uma demonstração de como vai ser o nosso verão. Mas, ao mesmo tempo, alguns médicos, né, acredito que o senhor também, acabe reafirmando que a céu aberto, debaixo de um sol, raramente a pessoa vai se infectar com a Covid-19. Essa análise ainda é presente? Sem sombra de dúvida, Douglas. O que vem acontecendo, uma preocupação que acontece agora na Europa é que talvez, isso não é uma certeza, a forma de transmissão da doença ela tenha se modificado um pouco. Como? Por exemplo, antes a gente precisava de pessoas que eram chamadas de superdisseminadores. Então você tinha um determinado grupo de pessoas que passava para um monte. Agora parece que essa transmissão é um pouquinho mais homogênea, ou seja, não teria mais esse potencial dos superdisseminadores e sim qualquer indivíduo poderia passar de maneira igual, né, vamos dizer assim. Mas isso, a gente está falando em ambientes fechados, em áreas abertas, como uma praia, parques, isso não tem praças, isso aí não tem o menor fundamento e não teria o menor problema em relação à taxa de transmissão nesses lugares. Doutor Gustavo, quem o senhor acha que deveria ser o porta-voz no Brasil para, pelo menos, transmitir informações seguras para o brasileiro? O Ministério da Saúde, o secretário estadual da Saúde ou os municípios? Aonde eu quero chegar? Rio de Janeiro, eles estão falando que já não vão mais ser obrigados à máscara, mas já estão pensando em voltar atrás. Aqui no estado de São Paulo estão pensando que a partir de dezembro talvez não seja obrigado a usar máscara. Mas também o Ministério da Saúde já falou que a vacinação a partir dos 8 anos vai ocorrer para quem tomou a segunda dose em maio. Ou seja, é uma grande quantidade de informação que eu, quanto jornalista, acho que é um risco da falta da informação correta de nós retornarmos a um passado não tão longe e que nos trouxe muitos danos e vidas que foram perdidas. O que acontece, Douglas, infelizmente, a gente tem que parar de politizar a doença e a pandemia. O que precisa fazer são tomar medidas baseadas na ciência de forma técnica. Quando eu falo ciência, é a ciência pura, não é a ciência enviesada, a ciência politizada, né? É a ciência real, a ciência verdadeira, né? Você tomar medidas sem querer agradar ou
não o público. Você tem que fazer medidas que são certas, ponto. Né? A gente vem até agora, já quase 2 anos aí batendo daqui a pouco, com a questão da utilização de máscara em área livre. A gente ainda falando que isso seria um problema, sendo que a gente já sabe, isso já está mais do que documentado cientificamente, que não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, a área livre. A mesma coisa, pessoas fazendo atividade física com máscara, isso já está provado que é maléfico, que aumenta o gás carbônico, que essas pessoas podem ter mal súbitos. A gente sabe, por exemplo, que a questão das crianças, aí, que é uma faixa etária que tem uma mortalidade irrisória, né, com um índice muito baixo e que não justifica a vacina, principalmente numa plataforma nova, onde a gente desconhece os efeitos colaterais. Quando eu falo isso não é um movimento anti-vacina, eu não sou contra a vacina é importante. O uso de máscara em locais apropriados, que se deve usar, o distanciamento social, isso a gente não é contra, a higienização de mãos, nada disso. O que as pessoas precisam pensar é que tem um conjunto de ações e não uma ação isolada. Então precisa ter mais uma uniformidade de conduta entre, né, os 3 poderes, né, governo federal, estadual e municipal, sem nenhum tipo de politização da pandemia. E não politizar é o quê? Não vacinar, por exemplo, faixas etárias como menores de 18 anos, não manter escolas fechadas, que a gente sabe que isso não tem nenhum impacto em relação aos números da pandemia, vacinar aqueles grupos que são prioritários, aqueles grupos que têm um risco maior de ter a doença, inclusive com o próprio reforço vacinal, desde que esse indivíduo não tenha tido a doença, né, porque a gente sabe que existe a questão da imunidade natural. Então tem uma série de situações que elas devem ser consideradas sem politizar a doença. Perfeito. Doutor Gustavo Pasquarelli, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, abrir um espaço na sua agenda para discutir temas importantes que afetam a todos nós. E eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Hora Geral e em breve vamos estar discutindo esse tema também na bancada do Jornal Litoral. Um abraço, doutor Gustavo. Um abraço grande, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado. Bom, nós conversamos no Hora Geral com o doutor Gustavo Pasquarelli. Viu como é importante a gente tocar em assuntos importantes e de fundamental explicação? Olha, eu sei que você verifica e acompanha sempre as redes sociais, mas, amigos, se a gente não tiver uma fonte confiável, e nesse caso um médico especialista como o doutor Gustavo Pasquarelli, que é médico infectologista, aí você com certeza vai se sentir mais seguro e mais segura. Este é o Hora Geral. Bom, pensando nisso, vamos dar continuidade no programa, vou até mudar de câmera. Deixa eu falar com meu amigo Celso Vernizzi, afinal de contas, ele é o homem do tempo. Ô Celso, eu estou preocupado, parece que tem uma frente fria, uma mudança climática. Olá, Celso. Olá, Douglas, frente fria chegando, mudando o tempo, hein? Hoje ventou bastante, esquentou, fez calor, pôs o agasalho para tomar sol, que vai esfriar também, viu? De amanhã para sábado esfria e você vai ter de usar uma blusa principalmente durante as noites. Já amanhã à noite também. Então vamos ter aí a mudança no tempo, chuva a qualquer momento nesta quinta-feira e também na sexta principalmente. Chuvas que vêm com intensidade maior para o interior do estado e para o litoral também. É bom precaução. Calor até agora. Agora, mudanças no tempo a partir de amanhã e vai até sábado pelo menos. Não esqueça o agasalho. Um abraço, Douglas. Tchau. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo, atualizando os nossos amigos do Hora Geral. Bom, o Celso está aqui todos os dias no Hora Geral, levando até os amigos a previsão do tempo, tá certo? Bom, ó, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. É claro, amanhã tem muito mais. Um abraço assim, ó, um abraço forte pra você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.